daqueles que foram gerados a partir do grão morto. Vai ser idêntica, não vai? A matéria, a genética, a aparência, a forma, a simetria, o tamanho, tudo. Vocês concordam que vai ser igual? Sim. Certamente vai ser igual, podem existir deformidades, mas por via de regra, tudo vai ser igual. Toda semente de trigo que nascer vai ser igual. Se for um trigo de boa genética, você vai poder aproveitar essa semente aqui 20 anos, e 20 anos ela vai estar oferecendo uma reprodução exatamente fiel ao seu progenitor. O meu pai tem um milho lá no Espírito Santo que ele já planta há 20 anos. E se ele pegar o grão hoje, é uma réplica perfeita do trigo, do milho que ele plantou há 20 anos atrás. Ou seja, os anos não amorteceu a capacidade do milho de se reproduzir igualmente a semente original. Então, quando Jesus disse que ele era o trigo e era mistério que ele morresse para que desse fruto, em outras palavras, Jesus estava querendo dizer que ele precisava morrer para que outros Cristos surgissem. Não somente um mês depois da sua morte, não somente 2 meses, 1 ano, mas 2000 anos depois. E talvez a pergunta que eu deveria me fazer, baseado nesta simples analogia da agricultura, é se eu estou sendo fiel à matriz da qual eu fui gerado, ou se hoje eu já sou um grão de milho, um grão de trigo, talvez partido pela metade, não sei. No entanto, o processo de morte é um processo doloroso, porque a morte implica, em primeiro lugar, a morte implica em perda de coisas que são fundamentais para nós. A morte implica em renúncia. E agora me refiro à morte do eu. O ser humano, com o passar dos anos, permitiu que o egocentrismo abundasse muito no coração. E hoje, nós não queremos perder nada. A gente não quer perder nenhum argumento, por mais que seja tolo. Quantas vezes eu já vi casais ficarem sisudos assim um com o outro, porque o rapaz ou a moça fala: você lembra o nome daquele nosso amigo, o João? Aí a mulher fala: não, era José. Ele não era João, era José. E o fato não era o nome do rapaz, era para falar que esse rapaz fez uma contribuição com a família, um exemplo. Mas o João e o José entre voga, e aí as pestanas se enrugam aqui. Ou seja, o ser humano entrou num estágio em que ele não quer perder nada. Nada. Ainda que perder não implique em perda. Porque se é José, João, Gabriel, Tadeu, não importa. Mas ainda que perder não implique em perda, nós não queremos perder. Quando olhamos para os cristãos primitivos do primeiro século, nos é dito pelos historiadores, isso foi documentado nesse livro, Grande Controvérsia, nos indica que um dos desejos dos cristãos primitivos, que em meio a um paganismo predominante e crescente, era testemunhar a favor do cristianismo, que até então era um cometa solitário, isolado. Talvez uma estrela cadente que deixa um rastro, mas logo é engolido pela escuridão. E eles não tinham muitas oportunidades de falar.
não tinham muitas oportunidades. Então, qual era a maneira mais eloquente que aqueles cristãos tinham para falar? Segundo o texto, falar com a própria vida. De que maneira? Hoje nós falamos muito em falar com a nossa própria vida, e é válido. Mas naquela época eles falavam com a própria vida no sentido de dar a sua vida. E tantos foram os martírios que nos diz os relatos, que o sangue desses cristãos era como semente. Quanto mais matavam, mais pessoas aderiam ao cristianismo. Irmãos, isso para nós é uma repreensão. Porque se hoje eu brigo pelo João e o José, sendo o nome do amigo, e tantas outras coisas triviais, será que eu daria a minha vida pelo meu inimigo? Olha, Jesus disse que se nós temos dificuldades em amar aquilo que vemos, as pessoas que estão próximas a nós, é uma forte e eloquente evidência que nós não vamos amar a Cristo, que nós não vemos mais fisicamente. Então o Senhor Jesus gostaria de nos ensinar grandes lições, e uma delas é que, na teoria, ser igual a Cristo é fácil. No entanto, quando aplicamos essa teoria no nosso dia a dia, num sentido prático, talvez poderíamos avaliar melhor que tipo de cristianismo temos desenvolvido. Jesus, quando veio a esse planeta, desde o início, não houve descanso para ele entre o trono no céu e a cruz aqui na terra. E o desejo do nosso Pai é que nós tenhamos esta mesma disposição de serviço, essa mesma disposição de nos doar para o nosso próximo. E eu falo isso para todos, mas mais especialmente para os obreiros e para os alunos que pretendem aqui se formar para servir o seu próximo. Quando nós não vivemos para servir, nós não servimos para viver, porque vamos estar ocupando um espaço nesse grande globo, neste grande planeta, inutilmente. E eu sei que ninguém aqui quer ser um inútil nesse planeta. Então que o Senhor nos ajude a morrermos para o nosso eu cada dia, para que o homem do Calvário assim possa viver em nosso ser. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo em Gálatas 2: já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Amém. E a vida que vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Que possa ser essa nossa oração. Enquanto vamos refletir nesse pensamento, eu queria convidar o coral, eles vão contribuir conosco com mais uma música nessa noite.